Então, pessoal, a grande mídia, de forma geral, já se tocou do problema que é o governo Lula. Vou fazer outro vídeo depois explicando aqui a abordagem do pessoal do Estadão, mas aqui eu estou olhando uma notícia do pessoal do Antagonista, né, repercutindo a revista Cruzoé, que é deles também e tudo mais. Estão fazendo apenas uma síntese aqui. Tem a reportagem completa que você pode ler lá no site da revista Cruzoé, assinar, etc, né? Mas eles trazem mais uma vez o termo matemática que foi usado aqui para se referir à gestão econômica do governo Lula, mais especificamente a todas as loucuras, os truques econômicos feitos pelo senhor Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do Lula, né? Então, essa matemática, que não nos enganou em momento algum, essa é a grande verdade, mas que pegou muita gente aí da grande mídia, muita gente desse pessoal da isentosfera também e tudo mais, né? Essa matemática começa a ruir na medida em que as pessoas começam a perceber o tamanho do buraco em que o Brasil está se enfiando, principalmente com base em notícias novas trazendo aí dados econômicos, previsões de ações, de medidas políticas que vão ser tomadas por essa gentalha aí. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e confira sua inscrição, que às vezes some, sabe-se lá por qual motivo. Ajude o meu canal a crescer, isso aí é importante para que o YouTube recomende o meu trabalho para mais pessoas, né? Então, qual é o problema aqui? O que está sendo apontado como os principais pontos negativos da economia no Brasil de forma geral, né? Primeiro, olhando para trás, 2023 foi um ano péssimo do ponto de vista econômico. Ah, mas teve crescimento do PIB, a inflação estava controlada e tudo mais. Beleza, a inflação se tornou mais resiliente no final do ano, o IBGE ajudou a dar uma segurada nos números, como a gente bem sabe, né? Mas, de fato, a inflação estava numa tendência de queda no começo do ano, no começo de 2023, mas essa tendência foi revertida. Já o crescimento econômico se deve ao primeiro semestre do ano passado, e apenas ele, os números que foram apresentados do segundo semestre, né, ou seja, os dois trimestres 3 e 4, são lamentáveis, praticamente um crescimento nulo nesse período. Então a economia brasileira cresceu pouco de 6 meses para cá, quase nada na verdade, 7 meses já, né, estamos no final de janeiro. Então os bons resultados econômicos do ano passado se devem mais ao começo do governo Lula, que obviamente não são uma repercussão, portanto, do governo Lula, são algo herdado do governo anterior, Bolsonaro e Paulo Guedes aí comandando a questão econômica do Brasil. Então, tem problemas sim relativos a 2023, já mesmo com essas bonanças aí. E o principal dos problemas é a questão fiscal, que é realmente o que está alertando mais na cabeça das pessoas a respeito dos problemas do governo Lula em matéria econômica, né? Então o pessoal traz a seguinte afirmação aqui, ó. Em 2023, primeiro ano do governo Lula 3, e aí fica a grande questão, por que as pessoas estão espantadas com isso? É mais do mesmo, terceiro mandato do Lula. Alguém esperou que ele fosse fazer diferente do que ele fez no passado, né? Mas enfim, Haddad apresentou pelo menos 2 metas de déficit diferentes e vai encerrar o período muito acima de ambas. Pois é, o cara conseguiu apresentar 2 metas e não conseguiu cumprir nenhuma delas. Uma coisa impressionante, violou ambas as metas apresentadas, embora, é importante frisar, não foi cometido crime de responsabilidade fiscal, porque o valor dos precatórios que foi incluído nas despesas do governo elevou o total do rombo fiscal do déficit primário acima do que estava permitido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada lá em 2022, só que o STF deu aí ao governo essa possibilidade de gastar esse excedente com os precatórios sem que isso representasse, melhor dizendo, um crime de responsabilidade fiscal. Então, o Lula não vai ser responsabilizado por isso, infelizmente. Só que, do ponto de vista da confiabilidade das informações econômicas prestadas pelo governo, isso é uma tragédia total, né? E aí o pessoal ainda fica conjecturando, será que o governo vai conseguir atender a meta fiscal de 2024 ou não? Claro que não, meu amigo. Olha só, o governo apresentou 2 metas, Fernando Haddad apresentou 2 metas fiscais para o ano de 2023 e não cumpriu nenhuma. É claro que 2024 vai ser a mesma coisa, né? Então, aqui no primeiro semestre, o matemático, né, o Fernando Haddad, previu um déficit de 50 bilhões de reais, uma grande piada em se tratando de governo Lula. É claro que o déficit seria muito maior do que isso, obviamente, né?
Só que depois ele dobrou essa meta aí, meta negativa, né, a meta do déficit primário para 100 bilhões de reais, sendo que lá no final do ano, ao que tudo indica, os dados não estão 100% fechados, mas tudo aponta para isso, vamos ter 230 bilhões de reais de déficit primário. O déficit real, nominal, deve estar chegando a 1 trilhão de reais. Realmente uma coisa assim impressionante. Um ano sem pandemia, um ano sem guerra. O Brasil não está envolvido em guerra, conflito, nem nada. Com agronegócio pujante e o governo me entrega esses dados aqui. Realmente não há o que se dizer, né? E veja, portanto, que o resultado final é assim, quase 5 vezes pior do que havia sido originalmente previsto pelo Fernando Haddad. Então, não dá para levar a sério os números aí. Mas isso aqui é o retrovisor, é o ano de 2023 aí, né? Só que, ó, eles colocam que os perigos não param por aí, né? Existem outras bombas relógio preparadas pelo governo Lula, né? Então, por parte do BNDES principalmente, com o senhor Aloysio Mercadante lá na presidência. Ele foi colocado ali, não foi à toa, não foi sem motivo, é para fazer politicagem, é para fazer o que o Lula quer, favorecer o governo do PT por meio desse banco aí, né? E qual que é a ideia maléfica, maligna por trás do uso do BNDES dessa forma? O governo PT quer fazer aquela coisa novamente de fomentar a economia, aquelas políticas desenvolvimentistas que a gente já viu darem errado no passado, né? Inclusive aqui para obras no exterior, aquela coisa de financiar obras gigantes, megalomaníacas com juros subsidiados, né? E tem a tal da nova política industrial, que já foi criticada até pelo próprio Lula, acredite ou não, fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Mas que a previsão é de 300 bilhões de reais de gastos, uma montanha de dinheiro, essa é a verdade, né? E então essa nova política industrial não tem nada de nova, conforme o pessoal da revista Cruzoé traz aqui, ela trabalha com a velha lógica dos créditos camaradas, volto a dizer, aquilo que já deu errado no passado, já comprometeu a economia brasileira bastante, nos afundou numa crise da qual a gente não saiu plenamente até hoje, essa é a verdade, né? Então, o Aloysio Mercadante, em pessoa, apresentou essa ilusão aí durante a reunião mais recente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. O fato de existir um órgão como esse já demonstra que nós falhamos enquanto país. Conselho, nessa coisa de conselhos, de sovietes, aqueles grupos, aqueles comitês, aqueles birôs, aqueles politburos ali, reunidos para decidir. O pessoal abre um mapa do Brasil em cima da mesa e decide para onde que vão os investimentos, os recursos, aquela coisa centralizada, aquele planejamento soviético centralizado, que sempre fracassou em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas está de volta com força total no governo Lula, né? Então, aqui o Mercadante falou o seguinte, né? Aliás, não foi ele que falou explicitamente isso, mas ele disse, né, que o BNDES vai emitir títulos para financiar a indústria, né? E isso não afetaria a dívida pública. São debêntures na prática, né? É uma dívida privada. Então, é um banco ali de desenvolvimento que vai captar recursos por meio de emissão de dívida e vai emprestar esses recursos, depois vai pagar isso lá na frente com juros, né? A ideia seria essa para aumentar a quantidade de recursos, porque não tem dinheiro, o cobertor é curto. O governo Lula já percebeu isso, inclusive, né? E aí, o pessoal aqui faz questão de mencionar que sim, ele está certo. Isso não vai impactar a dívida pública, não vai ser contado como aumento da dívida pública, é uma dívida privada do BNDES. Ok, né? Então, como que isso vai acontecer aí, esse financiamento? Não vai ser o governo repassando valores para o BNDES, então. Embora esse repasse de valores vá continuar. É um acréscimo disso aí. Só que o BNDES, eles apontaram bem, vai competir com o Tesouro Nacional na captação de recursos no mercado, né? E eles perguntam, por que isso não é tão bom quanto parece? É uma ideia realmente de jirico, se você parar para pensar, porque de onde que eles tiraram, eles concluíram que existe mais recurso para ser captado aí por parte do Estado, mais do que já é captado a título de dívida pública. E aí você tem dois órgãos concorrendo, você vai ter uma série de problemas, né? O primeiro aqui é o seguinte, qual taxa de juros que o BNDES vai ter que pegar esse dinheiro? Porque
O indivíduo vai emprestar mais barato para o BNDES, podendo entrar no Tesouro Nacional ali, comprar dívida pública do governo, do Estado brasileiro. Qual é o sentido, né? Essa dívida, o empréstimo para o Tesouro Nacional está pagando muito bem ainda. É uma renda fixa extremamente vantajosa, né? Se parar para pensar títulos públicos, né, de forma geral, o BNDES vai pegar isso a quantos por cento de juros? E ele vai emprestar isso depois a quanto? Porque é uma coisa bastante subsidiada, vai ter algum lucro nisso aí, vai ter alguma vantagem, vai ter o suficiente para compensar os calotes que certamente o banco vai tomar, porque já tomou em épocas petistas também, né? E isso não vai, no final das contas, aumentar a demanda por dinheiro a ser emprestado, fazendo com que a taxa de juros tenha que ser maior, inclusive para o governo, para a dívida pública, que vai ter que pagar uma taxa maior. Logo, o peso do serviço da dívida, né, os juros, esse peso vai ser maior ainda na rolagem da dívida, vai fazer com que o déficit nominal seja ainda maior e a dívida pública escale cada vez mais. Veja, portanto, que toda a questão econômica aqui no Brasil é uma loucura, uma situação assim que raramente nós vimos acontecer fora de um governo petista. Provavelmente desde a redemocratização nunca vimos nada parecido assim, mas é o governo 3.0 do Lula. Fernando Haddad, um cara completamente desqualificado para o cargo de ministro da Fazenda, controlando a economia do Brasil com as suas loucuras, com as suas insanidades econômicas, e aí a credibilidade do governo brasileiro enquanto ente econômico vai para as cucuias. Essa é a grande história e tá aí a situação. A própria mídia precisa reconhecer que chegamos nesse cenário, que o governo Lula não tem qualquer tipo de credibilidade, pelo menos do ponto de vista econômico, né? Falta eles concordarem com o restante dos pontos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.